Muito bem, vocês viram aí muita música que correu solta, muito louvor, muita adoração e um bate-papo bem interessante com os integrantes da banda Estrela de Davi. Neste momento nós vamos agora para o quadro Palavra Profética. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? E o versículo 17 que diz: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu quero falar neste momento, nesse programa, de 7 espíritos que causam divisão em uma comunidade, em uma igreja e até mesmo dentro de uma família. E nesse texto de 1 Coríntios é muito interessante porque nós vemos o apóstolo Paulo recomendando uma igreja que vivia numa cidade próspera, uma igreja rica em sabedoria, uma igreja rica em dons, que era a igreja de Corinto. Era uma igreja muito bonita, aparentemente agradável de fazer parte no primeiro momento que você visitasse essa igreja. Mas aos poucos, lendo a carta que foi escrita aos Coríntios, a gente vê que era uma igreja que tinha muitos problemas. As pessoas não sabiam fazer uso dos dons espirituais, existia processos judiciais de irmão contra outro irmão, existia pecados ali muito graves, como o rapaz que ficava com a própria madrasta, e a igreja não fazia tratamento dessas coisas. O apóstolo Paulo já convida todos aqui, falando que a raiz do problema é a falta de unidade, que vocês digam a mesma coisa. Então, 7 espíritos que causam a desunião, que causam a quebra da unidade. O primeiro espírito é o espírito de acusação. O espírito de acusação, ele diz assim: fulano, cicrano, beltrano é ruim de fazer serviço, né? Fulano não sabe fazer, beltrano faz tudo errado, cicrano não sabe fazer aquela tarefa. Esse é o espírito de acusação. Transfere, tira a culpa que existe em você e joga em outra pessoa. O exemplo mais clássico que a gente tem é no Jardim do Éden. No momento que Adão e Eva pecaram, transgredindo a lei de Deus e comendo do fruto que Deus havia proibido, eles perceberam que estavam nus, aí eles vestiram folhas de figueira e quando Deus apareceu eles se esconderam. E quando Deus fala: Adão, onde estás? E Adão fala assim: me escondi porque estava nu e eu tinha vergonha. E Deus pergunta assim: você comeu do fruto que eu proibi que você comesse? Por que você está dizendo que está nu? Então Adão fala assim: a mulher que tu me deste, né, me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, Adão transfere a culpa para Deus. Eu estava muito bem, é o que a gente pode entender, entre aspas, aí, nesse a mulher que tu me deste, um Adão dizendo: eu estava muito bem, né? Eu estava muito bem sozinho, e o Senhor vai, tira aí da minha costela, né? E essa mulher aí que me trouxe esse problema, a mulher que tu me deste. O espírito de acusação, ele causa problema, causa divisão. O espírito de ciúmes diz assim: eu quero toda a atenção para mim, né? Tudo para mim. Você sabia que existem pessoas que quando ficam internadas em um hospital e acabam ganhando altas, elas não querem ir embora porque recebem tanta atenção ali naquele leito, recebem a atenção do médico, do enfermeiro, de vizinhos, amigos, parentes, vão todos visitá-los e toda essa atenção
faz com que a pessoa não queira ir embora para casa, porque ela não vai ter essa mesma atenção ao sair de alta. E tem muita gente que tem um espírito de ciúme muito difícil, principalmente numa comunidade, numa igreja, né? A irmã não pode receber uma atenção maior, o irmão aqui não pode receber um cuidado maior, que o ciúme ataca logo, né? O espírito de ciúme ele tem que ser derrotado também do meio da comunidade. Espírito de contenda. O espírito de contenda, ele diz assim: eu quero ter toda a razão, nem que seja no tapa. O espírito de contenda, ele quer vencer as pessoas no grito, quer vencer as pessoas na força, quer vencer as pessoas das piores maneiras possível. E eu me lembro de Moisés, ao ler os textos bíblicos, o quanto Moisés sofreu com aquele povo no deserto. Um povo que no primeiro problema, faltava água, faltava comida, eles diziam: vamos voltar para o Egito, ai que saudade das panelas de carne do faraó, e causavam toda essa confusão. Um espírito de contenda é um espírito maligno que tenta mesmo derrotar a união no povo de Deus. Espírito de murmuração. O espírito de murmuração, ele diz assim: seja verdade ou mentira, eu quero falar de algo, eu quero falar mal de alguém. O espírito de murmuração é a famosa fofoca. E quanto se tem estragado a imagem das pessoas ao espalhar algo que não seja verdade, ao espalhar coisas que não deveriam ser faladas dessas pessoas. A murmuração também é terrível, é danosa no meio de uma comunidade. O espírito de egoísmo. O espírito de egoísmo diz assim: o que é meu, e o que é seu, um dia será meu também. O egoísmo só pensa em si mesmo, só pensa em ter as coisas suas e dos outros para si. É muito danoso também o espírito de egoísmo. Espírito de indiferença. O espírito de indiferença, ele é terrível, porque a pessoa diz assim: ninguém mexendo comigo, tá tudo bem. Eu fico muito bem numa comunidade desde que ninguém pise no meu calo, desde que ninguém fale de mim, desde que ninguém nem me cumprimenta. Eu quero ser mais um e eu não estou nem aí para o que está acontecendo com as pessoas ao meu redor. O Senhor Jesus, ele disse uma vez, profetizando, falando do final dos tempos, quando ele dirá às pessoas da direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste. E essas pessoas vão perguntar: Senhor, quando foi que o Senhor esteve na nossa porta e aconteceu isso? E Jesus fala: quando vocês ajudam qualquer um desses pequeninos, vocês estão fazendo isso para mim. O espírito de indiferença, ele é contrário a tudo isso. O espírito de indiferença, ele não se preocupa com as necessidades, sejam emocionais, sejam espirituais ou sejam materiais do próximo. Então, é um espírito também que precisa ser eliminado do meio da comunidade. E o espírito de orgulho talvez seja o pior de todos eles. O espírito de orgulho diz assim: eu sou melhor que todos vocês juntos. Eu sou bem melhor que todos vocês juntos. O orgulho é terrível, porque geralmente o orgulhoso, ele não reconhece que ele é orgulhoso. E ele precisa de um tratamento específico de Deus para que se quebre esse orgulho. Tem muita gente que tem um orgulho com uma capa de humildade. Ele finge ser tão humilde, mas por dentro ele é orgulhoso. Existe orgulho com a capa de espiritualidade. A pessoa se acha tão espiritual, mas no fundo é um grande orgulhoso. O espírito de orgulho também tem que ser eliminado de uma comunidade. E voltando ao texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala aqui duas coisas que a gente pode tirar de lição para a nossa vida. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse rogos, se a gente for olhar no original, o grego, ele dá um sentido de atenção. O apóstolo Paulo está pedindo uma atenção, um alerta para cada crente da igreja de Corinto. Né? Estejam alertas, tenham atenção. É como se um general, um comandante de patente superior, estivesse gritando para os seus soldados: atenção, que o inimigo está próximo. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tenham atenção, estejam alertas, porque existe uma guerra, mas essa guerra não é minha contra o meu próximo, essa guerra não é minha contra o membro que faz parte da igreja a qual eu congrego, essa guerra não é minha contra o pastor da igreja, essa guerra não é minha contra a irmãzinha do círculo de oração, mas essa guerra é contra as hostes espirituais, a qual nós devemos ficar bem atentos. Então nós temos que identificar o inimigo não é o meu próximo, o inimigo não é meu próximo, mas o diabo e seus anjos. E o segundo ponto desse versículo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. É momento de andarmos unidos. Uma igreja que anda unida, ela é uma igreja vencedora. Eu posso até ampliar essa aplicação. Em qualquer empreendimento, se houver uma unidade, existe um sucesso, seja para o bem ou seja para o mal. Independente do objetivo, se houver união, existe um sucesso. Isso foi tão profundo lá na construção da Torre de Babel, que estavam todos unidos no mesmo propósito de fazer uma grande torre e adorar um outro Deus que não um Deus verdadeiro. E Deus, vendo que isso iria dar certo, ia ser prejudicial à população, ele confundiu as línguas daquelas pessoas. Então acabou-se ali aquela construção, acabou-se aquele objetivo maligno. Então, se na Torre de Babel poderia haver uma vitória, então por que no meio da igreja do Senhor não pode existir isso? Então nós temos que ser unidos. E a partir do momento que todos dizem a mesma coisa, que não existe dissensão, que existe união, existe unidade, existe a vitória com certeza. Tá? Então eu quero que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. Se você identificou algum espírito de acusação aqui, de ciúmes ou de contenda, de murmuração, de egoísmo, de indiferença, de orgulho, é hora de pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe no seu ser para que haja mudança de atitude, para que haja unidade e que todos digam a mesma coisa dentro da comunidade. Receba essa palavra, esse devocional, em nome de Jesus. Sete espíritos que causam a divisão em uma igreja. É importante nós pensarmos neste assunto, avaliarmos a nossa conduta, a nossa vida e mudarmos de atitude. Eu queria agradecer a todos vocês pela audiência. Tem sido sempre bênção aqui no programa, saber que as pessoas da cidade de Patinga têm nos assistido através da TV a cabo, da NET Cabo, Canal 11, TV Caravelas. Também as pessoas que nos assistem através do site www.tvcaravelas.com.br. É muito bom a sua audiência. E também quando você quiser ver e rever a nossa programação, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Adriano Papa. Toda vez que tem um programa, eu vou reprisar um programa, eu coloco do nosso canal e você pode assistir quantas vezes quiser. Também no Facebook você pode curtir a nossa página Propósitos de Vida. Ali na página Propósitos de Vida, toda vez que eu ponho o reprise do programa, você é notificado. Então curta a nossa página, tem sido bênção na vida de muitas pessoas. A todos vocês, fiquem na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. E o que é que faz, meu Deus, como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado, colheu no presente. Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar.
frente que eu quero passar, pois meu alvo está lá na frente, e é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente, cuidado com a frente que eu quero passar, pois meu alvo está lá na frente, e é lá na frente o meu lugar.